Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar então, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã e pedindo, né, também pelo nosso país, né, que está nessa dificuldade toda, que infelizmente a pandemia parece que não acaba e parece que também as situações no nosso país também não terminam, né? Vamos estar orando então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos que estão aqui, por aqueles que também não puderam estar conosco. Abençoa o nosso dia, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Te pedimos pelo nosso país, pelos nossos governantes, que o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzi-los com a tua sabedoria, para que saiamos dessa crise, Senhor, o mais rápido possível. Te peço pelo nosso mundo também, em especial pela Índia, Senhor, onde a situação ainda é muito mais grave, Pai. Te peço que o Senhor possa fazer com que cesse a praga neste mundo, Pai. E agora te pedimos pela nossa aula, estamos estudando a tua palavra, rogamos a ti que a cada dia tenhamos mais sede, Senhor, de conhecer a tua palavra. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, vamos lá. Então, o slide, Daniel, de número 86, só para dar uma repassada, nós estamos mostrando a vocês um plano geral, uma introdução geral aos evangelhos, tá? Oi? Slide 86, isso, exatamente. Então, nós, só para relembrar, né? Então, como introdução a Mateus, nós fizemos esse gráfico baseado no livro Descobrindo a Bíblia, que depois, ao final, eu tenho uma bibliografia para apresentar a vocês. E nesse gráfico aqui, que é muito interessante, o autor, autores, né, eles dividiram o Evangelho de Mateus em dois blocos. O primeiro bloco, a apresentação do rei, e o segundo bloco, rejeição do rei. No primeiro bloco, vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. Então, nesses 11 capítulos, segundo esses autores, a preocupação de Mateus é apresentar o rei, apresentar o Messias. Então, isso ocorre de fato do capítulo 1 a 4:11. Depois tem a proclamação do rei, quando Jesus começa a anunciar a chegada do reino de Deus, 4:12 a 7:29, e aí se inclui o Sermão da Montanha, né, capítulo 5, 6 e 7. Depois as manifestações poderosas do rei, né, o poder do rei, capítulo 8, de 1, né, o versículo 1 a 11, versículo 1. Na segunda parte, já começa, então, o declínio, né? Então, vocês, mais ou menos, assim, foram 3 anos de ministério de Jesus aqui na Terra. Então, 1 ano e meio, mais ou menos, de ascensão, quando sobe a sua popularidade, mas conforme vai subindo a sua popularidade, a oposição a Jesus vai crescendo também, e vai chegar no seu pico, né? Quando, então, fariseus, saduceus e outros partidos, e até um partido político dos herodianos, estarão se unindo de uma maneira assim inexplicável, porque eles não tinham, eram água e óleo. É como se hoje direita e esquerda hoje no Brasil se unissem para derrubar um único líder, entendeu? Mas assim que fossem concordes em tudo, tá? Então isso ocorreu com Jesus. Então eles se uniram de uma maneira tal e começa a rejeição dele. Então, capítulo 11, versículo 2, até o 16, 12, o início da rejeição. Os discípulos, nesse interim, estão sendo preparados pelo rei, né, para estarem assumindo a continuidade da missão. Aí, a partir do capítulo 20, 29,
você tem, então, a rejeição até a crucificação, né, morte, ressurreição e ascensão do rei. Por isso que é colocado como a prova do rei. 28:1 a 28:20, e no final nós temos a grande comissão, ou seja, a comissão que o Senhor deu aos seus discípulos para darem continuidade à sua missão. Não que ela não tivesse sido cumprida, ela foi cumprida. Agora tinha que ser pregado a todas as nações, né, as boas novas do reino. Então, também podemos dividir, mediante esses dois blocos, nós podemos dividir em tópicos também. Ou seja, no primeiro bloco, onde há a apresentação do rei, então, apresenta Jesus ensinando as multidões. Então, em especial, o Sermão da Montanha. Então, temos lá os discípulos ouvindo Jesus, mas também uma grande multidão o acompanhando. Na fase ou na etapa da sua rejeição, Jesus vai concentrar esforços para ensinar os discípulos, os seus discípulos. Sempre lembrando, né, gente, que há uma diferença entre aluno e discípulo. O aluno aprende com o seu mestre. O discípulo aprende e imita o seu mestre. Tá? Então, Jesus não está apenas ensinando, mas está discipulando, preparando aqueles que também vão imitá-lo, né, na sua vida terrena. Bom, o local dos acontecimentos, né, no primeiro bloco, quando ele é apresentado como rei, Belém, né, seu nascimento, Nazaré, onde ele vai morar, e todo o Evangelho de Mateus vai se concentrar na Galileia, ao norte, né? Lá na Galileia, perto do Mar da Galileia, aquelas regiões de Nazaré, Cafarnaum, né, tudo ao norte. No segundo bloco, que é o da sua rejeição, a concentração também será na Galileia e depois descerá para a Judéia, ao sul, onde ele será crucificado em Jerusalém. O tempo dos acontecimentos, entre o ano 4 a.C. até o dia 30, o ano 30 depois de Cristo. Então, por que 30? Porque vocês podem dizer assim, não, mas Jesus não nasceu, não morreu com 33 anos de idade, né? Não teria que ser o ano 33 da nossa era? Bom, por incrível que pareça, houve um erro de cálculo no nosso calendário, e esse erro de cálculo deu uma diferença de 5 ou 4 anos. Né? Então, Jesus teria nascido, pela correção do novo calendário, do ajuste, 5 ou 4 anos antes de Cristo. Quer dizer, uma coisa interessante, né? Mas porque houve um erro no cálculo do calendário. Mas como já estava em andamento, o pessoal deixou assim mesmo, para não mexer muito. Porque você sabe que a nossa linha do tempo para o mundo ocidental é dividida em antes e depois de Cristo. Né? Então, o ano 1 é o ano do seu nascimento. Seria o ano do seu nascimento. Né? Ano 1, né? Depois de Cristo, ano do seu nascimento. Mas, por conta desse erro de 4 ou 5 anos, então Jesus teria nascido alguns anos antes de Cristo. Tá? Por isso também a data, o ano do seu falecimento, da sua crucificação, estaria entre os anos 28 a 30 depois de Cristo. Não 33, como nós esperaríamos, porque seria essa a contagem. Ok? Muito bem. Então, o Evangelho de Mateus, como nós colocamos já, né, é o evangelho que apresenta Jesus como o Messias ou como o rei messiânico. Ele é dirigido aos judeus, né, aos judeus cristãos. Muito provavelmente ele se utilizou de uma fonte comum. Essa fonte comum foi comum a ele, Mateus, a Marcos e Lucas. Já falei para vocês que é uma fonte que pode ter sido um bloco de rascunho que alguém anotou
né? Talvez o próprio Mateus tenha anotado os dizeres de Jesus, os ensinos de Jesus, e depois esse rascunho foi utilizado não somente por Mateus, mas por Marcos e Lucas. Isso explica porque temos textos muito parecidos, né, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ok? E é por isso também que esses três evangelhos são chamados de sinóticos, mas isso para os estudiosos, né? Sinóticos significa vistos da mesma perspectiva ou da mesma ótica, ok? Muito bem. O próximo slide, Daniel. Pode colocar o próximo slide, Daniel. Obrigado. Então, Marcos é o segundo evangelho, mas, na verdade, ele teria que ser o primeiro evangelho, tá? Porque ele foi o primeiro a ser escrito e o primeiro a circular. Mas, por conta de Mateus ser realmente a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, então Mateus foi colocado em primeiro lugar na coleção do Novo Testamento. Bom, do mesmo modo, os autores que eu estou utilizando dividiram o Evangelho de de Marcos, em dois blocos. Tá? O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, é o servir do Messias, né? O servir do Senhor. Tá? O segundo bloco é do capítulo 11 ao 16, é o sacrifício do Messias, o sacrifício do servo, tá? Então, no primeiro bloco, se destaca o servo, né? O Senhor Jesus se apresentando como servo, capítulo 1 ao capítulo 2, 12. Depois nós temos já a oposição ao servo, capítulo 2, 13 ao 8, 26, e a instrução pelo servo aos seus discípulos, 8, 27 a 10, 52. O Evangelho de Marcos, como você já sabe, é o mais curto, né? É o mais, vamos assim dizer, o mais objetivo, ele não dá informações da infância, como Mateus, por exemplo, nos dá, ou nos deu, né? Ele já vai direto nas obras, nos milagres de Jesus, né? Então, ele é o mais curto, parece um filme. Quando você lê Marcos, parece que você está diante de um filme, de tanta ação que você tem. No segundo bloco, aí já a ênfase é no sacrifício do servo. Então, tem que se destacar a rejeição dele, né? Capítulo 11 ao 15, e sua morte, né? E sua ressurreição no capítulo 16, tá? Então, nós temos o servir e o sacrificar. O tópico do primeiro bloco, do servir, nós temos os ditos e os sinais que se seguiam aos seus ditos, palavras ou ensinos, né? Então, Jesus, veja só a ordem, Jesus ensinava, pregava e depois operava milagres como forma de autenticar o seu ensino. Então, o judeu, ele só ia crer se houvesse sinal, né? Se não tivesse sinal, ele não ia crer. Então, por isso, e principalmente o auditório de Marcos, provavelmente foram os romanos. Os romanos eram piores ainda, né? Eles queriam ver manifestação de poder. Então, é por isso que você vai encontrar uma ênfase muito maior nos milagres em Marcos do que nos discursos de Jesus. Se você olhar para João, por exemplo, você vai ter vários discursos de Jesus, várias, né, mensagens de Jesus, né? Em Marcos você vai ter mais a manifestação do poder. Mas mesmo assim, Jesus prega e depois opera sinais e maravilhas para autenticar, comprovar os seus ensinos. E no segundo bloco, o sacrificar, né, temos como tópico o seu sofrimento, né? Todo o seu sofrimento foi para nos mostrar quão prejudicial, quão ruim é a pecado, né? Quão grave é o pecado para o ser humano, tão grave
que fez sofrer o próprio Deus Redentor, né? Não havia outra maneira de nos redimir, de nos resgatar, a não ser pelo sofrimento de Deus, tá? Em nosso lugar. Então, é por isso que tem essa ênfase no sofrimento do servo. O local, então, dos acontecimentos. Então, no primeiro bloco, servir mais na Galiléia e Pérea, que é mais ou menos próximo da Galiléia, tá? E depois os últimos acontecimentos, como nós vemos em Mateus, Judéia e Jerusalém. Então, um pouquinho mais ao norte, na Judéia, e termina em Jerusalém. O tempo das ocorrências, né? Então, no servir, no primeiro bloco, mais ou menos 3 anos e meio, né? E nos seus últimos tempos, né? Aquela última semana dele, os 8 dias em que ele vai estar com seus discípulos, celebrando a Páscoa, instituindo a ceia, sendo preso, sendo condenado, sendo crucificado, ressuscitado, né? E ascendeu aos céus. Então, tudo isso acontece nos últimos 8 dias, tá? Então, Marcos, então, foi um discípulo de Pedro, judeu também, Marcos, judeu também, é o mesmo João Marcos, que vai ser um problema, um assunto de briga entre Paulo e Barnabé, é o mesmo Marcos cujo cenáculo foi cedido a Jesus para a instituição da ceia. Talvez seja o mesmo Marcos que tenha cedido ao mesmo lugar onde a igreja se reuniu, né? Mas é o Marcos que acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Ok? Alguém quer falar? Ok. Então, Marcos então foi discípulo de Pedro, os seus destinatários crentes romanos, né? Lembrando sempre que os evangelhos eles surgem no contexto de provar, de mostrar a veracidade da história de Jesus, porque muitas histórias falsas, fantasiadas estão aparecendo, falsos apóstolos, então era necessário documentar, registrar o que de fato havia ocorrido. Então eu falei para que Marcos deve ter sido escrito entre 55 a 65 depois de Cristo. Se pegarmos a data mais cedo, a de 55, então ele teria sido escrito, vejam só, 25 a 30 anos depois da ascensão de Jesus. É muito tempo. É muito tempo. 25 a 30 anos depois da ascensão de Jesus. Por que tanto tempo depois? Porque durante esse período, a maioria dos apóstolos estava viva, né? Então, podia confirmar as histórias a respeito de Jesus, o ministério, mas eles foram morrendo. Então, era necessário deixar um documento, né, um registro sobre o que realmente havia acontecido e o que Jesus havia ensinado, né, sobre as boas novas do reino. Muito bem, próximo. Lucas. Então, Lucas, o médico amado, né? Lucas, ele era um homem preparado, ele não era judeu, era gentil, ele era discípulo de Paulo, né? E Lucas pode ser tratado aqui entre os 4 evangelistas como o único que verdadeiramente fez uma pesquisa histórica, tá? Então, o seu texto é muito mais refinado em termos de estilo, né, no grego, muito mais preparado. Mateus era um dos mais preparados entre os 12, mas Lucas o superou, embora não fosse parte dos 12. Ok? Então, nós podemos dividir o Evangelho de Lucas em 4 partes, né? A primeira parte, introdução, né? A apresentação do Filho do Homem. Depois, vai do capítulo 1 a 4:13.
Depois, o ministério do Filho do Homem, capítulo 4, 14 a 9, 50. Depois, a rejeição do Filho do Homem, 9, 51 a 19, 27. E depois a sua cruz, né? A cruz e a sua vitória, 19, 28 até o final, capítulo 24. A ênfase de Lucas, como já falamos no começo, é a humanidade de Jesus, a perfeita humanidade de Jesus. Então, é importante destacar isso. Então, Mateus destacou a messianidade de Jesus, Jesus como Messias esperado por Israel. Então, você sabe que os ortodoxos religiosos de Israel hoje ainda aguardam o Messias, né? Mateus escreveu o seu evangelho para provar que o Messias já havia chegado. Por isso que ele usa tantas passagens proféticas do Antigo Testamento, né? E isso aconteceu conforme o profeta Elias ou Isaías, né? Enfim, Marcos vai destacar o poder de Jesus, né? E também Jesus como servo poderoso. Então, Mateus, Messias, Marcos, o servo poderoso. Então, é por isso que você vai ver sinais, milagres, maravilhas, muito mais do que os seus ensinos ou seus discursos, embora eles estejam registrados também, mas não com tanto foco como os demais evangelhos. Lucas vai destacar a humanidade de Jesus. É fundamental isso para a nossa fé cristã, porque depois, muito cedo, quando surge a igreja, alguns começaram a pregar que Jesus não poderia ter se tornado homem. Homem de carne, osso, sangue, não podia ter se tornado homem, porque a carne representa o lado mal do ser humano, né? Eles estavam se baseando em pensamentos gregos, né? Que exaltavam tudo que é espiritual e negavam tudo que era carnal, como alguns fazem nos dias de hoje, né? Mas tudo é de Deus. Deus criou o homem de forma integral, tanto carne como espírito, quanto a parte material, quanto a parte espiritual. Mas alguns diziam que como a carne é má, então Jesus não poderia ter assumido a forma humana, né? São chamados de docetas, cuja palavra significa aparência. Então, Jesus teria vindo na aparência de um homem, mas ele era um fantasma que andava por aí, né? E na crucificação? Na crucificação foi uma outra pessoa que foi crucificada no lugar dele, o Simão Cireneu. Então, disseram que o Simão Cireneu é que foi pendurado na cruz, né? Tudo para defender a ideia de que Jesus não poderia ter tomado a forma humana, ter encarnado, ter recebido carne, osso, sangue, enfim. E vocês vão verificar que Lucas ele vai enfatizar essa expressão filho do homem, que é profética, você vai encontrar lá no livro de Daniel, né? Ele vai usar filho do homem para destacar a sua humanidade. É por isso que você vai encontrar em Lucas mais informações sobre a infância de Jesus, né? Informações essas que, segundo os estudiosos, ele obteve da própria Maria, a mãe de Jesus, que deveria estar bem idosa quando Lucas fez a sua pesquisa. Lembrando a todos também que as moças em Israel se casavam muito cedo, tá? Então, a partir de 13 anos de idade, elas podiam se casar, né? Então, os meninos podiam se casar a partir dos seus 14, 15 anos, as meninas também mais ou menos nessa idade. Então, é muito provável que Maria ainda estivesse viva quando Lucas escreveu o seu evangelho. Lucas deve ter escrito entre os anos 60 a 68 depois de Cristo, então quase mais de 30 anos, quase 40 anos depois da ocorrência, né, da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tá? E Maria provavelmente ainda deveria estar viva.
Pois bem, então, no primeiro bloco, então, é anunciado a vinda, né, do Filho do Homem, capítulo 1, capítulo 4, 13, o ministério de Jesus no segundo bloco, né, o ministério do Filho do Homem. Depois começa, mais uma vez, você vê que os 4 evangelhos vão mostrar essa sequência, né, de Jesus sendo apresentado, crescimento da sua popularidade, começa a sua rejeição até redundar na sua morte de cruz. Então, esse é o movimento que nós encontramos nos 4 evangelhos. Então, a rejeição em Lucas começa no capítulo 9, vai até o 19, 27, e aí termina com morte e vitória, claro, por causa da sua ressurreição, capítulo 19 ao 24. Os tópicos de cada divisão. Então, na apresentação do Filho do Homem, milagres, há uma ênfase em milagres, e também Jesus buscando os perdidos. Em primeiro lugar, vocês sabem que ele vai procurar os perdidos da casa de Israel, né? Depois é que eles vão, de outras nações, virão ao encontro dele. Mas, em primeiro lugar, ele veio para o seu povo, né? Conforme nós vemos em João, né? O seu povo que não o aceitou, não o recebeu, mas ele veio primeiro para a casa de Israel. Você se lembra lá do episódio da mulher cananeia, né? Que Jesus disse para aquela mulher cananita que ele tinha vindo para a casa de Israel em primeiro lugar. No segundo bloco, quando se faz o destaque do seu ministério, também há os milagres e também há a sua busca pelos perdidos, ok? No terceiro bloco, quando começa a sua rejeição, então nós temos a ênfase no ensino. Então, vejam, é a sua preparação dos seus discípulos para darem continuidade à sua obra, ao seu ministério. E também continua buscando os perdidos através do quê? Da sua proclamação, dos sinais que ele operava, enfim. E o último bloco, o tópico é seu ensino, ou seja, preparando os discípulos e efetivamente salvando os perdidos através da cruz. Então, nós temos aí os tópicos das 4 divisões, tá? Milagres e ensino, buscando perdidos e salvando os perdidos. Bom, no seu advento, então, os locais, né? A gente coloca Israel, mas toda a Palestina, vamos assim dizer, né? Israel do norte para o sul, no seu ministério, a Galileia, né? Ela é enfatizada, faz parte de Israel também, claro, mas ele fica mais ao norte. Depois tem a sua rejeição, né? Aí já no contexto geral, Israel, né? E a cruz que ocorre em Jerusalém, tá? Então, Lucas, ele é o historiador por excelência, né? E ele vai escrever esse seu evangelho muito provavelmente financiado por um tal de Teófilo, tá? Que deveria ter sido alguém com algum tipo de riqueza, né? Alguém que tinha condições financeiras para financiar a pesquisa de Lucas a respeito do ministério de Jesus. Tanto é que, no início do Evangelho de Lucas, Lucas dedica a Teófilo a sua obra, a sua pesquisa. Alguns dizem que Teófilo não é o nome próprio, né? Que também ficou anônimo, era alguém que, de forma anônima, teria financiado a pesquisa histórica de Lucas, porque Teófilo significa amigo de Deus. Theos, Deus, filo, né? Amigo, né? Então, amigo de Deus. Então, seria alguém que teria financiado, mas seria um anônimo. Outros não, dizem que sim, era um nome pessoal de um cristão que resolveu investir financeiramente nessa pesquisa para saber de forma acurada o que realmente havia acontecido. Lembrando a vocês
que já eram poucos os apóstolos que estavam vivos, né? Já estavam começando a morrer, né? E na época de Lucas nós temos Paulo, Pedro, sim, mas Tiago, por exemplo, irmão de João, já tinha sido assassinado. Então começa ali uma preocupação em manter a história como realmente ela ocorreu. Próximo slide. Pode colocar o próximo. Isso, obrigado. Então, introdução a João. Então, João não faz parte dos sinóticos, aqueles que foram vistos da mesma ótica, da mesma perspectiva. Ele tem uma outra direção, vamos assim dizer, na sua obra. Nós podemos dividir o seu evangelho em 5 partes. Então, em primeiro, você tem a vinda de Jesus, que é o começo, capítulo 1 a 1:18. Depois, a apresentação do Filho de Deus, o seu ministério, 1:19 a 4:54. A oposição, né? Sua rejeição, 5:1 ao capítulo 12. Depois, nós temos a preparação dos discípulos, capítulo 13 ao 17 e 26, aqui você tem também o último discurso de Jesus, e morte e vitória, capítulo 18 ao 21. Então, veja, a ênfase de João, né? Então, Lucas enfatizou a humanidade de Jesus. Mateus, a messianidade. Marcos, Jesus como servo e servo poderoso. João vai destacar a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Tá? Eis outra grande dificuldade no que diz respeito à pessoa de Jesus. Por quê? Se alguns diziam que Jesus, como Deus, não podia ter assumido a forma humana e foram combatidos com o evangelho de Lucas, outros diziam que Jesus não poderia ser Deus, porque só há um Deus, né? Então, a fé monoteísta prega a existência de um Deus só. Então, Jesus não pode ser Deus. Então, João vai escrever e vai destacar e enfatizar a divindade do Filho, que Jesus é Deus também, né? E nós somos introduzidos aqui de uma forma especial, embora os 3 outros evangelhos também vão nos mostrar isso, a doutrina da Trindade, mas João, com a sua ênfase na divindade do Filho, nos apresentará de forma especial a doutrina da Trindade. Quando no seu primeiro capítulo, no começo ali, ele coloca Jesus, a palavra, o verbo, né, o logos, né, na criação, né, ao lado de Deus. Então, ele sendo Deus de Deus, também criador. Então, veja como é interessante que em João, capítulo 1, alguns dizem que João, capítulo 1, é um hino antigo que a igreja cantava em seus cultos, tá? Porque ele é colocado de uma forma poética, né? Só tem uma parte que é narrativa, mas as demais partes, do 1 ao 1:18, parece-nos ser um cântico. Mas aqui ele coloca o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não há dúvida nenhuma aqui. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Pelo verbo. E sem ele, quem? O verbo, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele quem? No verbo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora veja só, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, o verbo, quem é o verbo? É Jesus, percebe? E Jesus está sendo relacionado com a natureza de Deus. O verbo era Deus.
Então, veja só como é importante aqui. Então, para aqueles, alguns diziam, né, que Jesus não podia ser Deus, mas era um homem com liderança carismática, um revolucionário, um líder pacifista, que, através do seu exemplo, quis ensinar o amor ao mundo. Ainda hoje, nós encontramos gente que pensa assim, que pensa que Jesus foi apenas um homem, um líder religioso, como Buda, né, como os demais líderes religiosos que surgiram na história da humanidade, e acho que Jesus não pode se arrogar como Deus. Mas no primeiro capítulo do Evangelho de João, já temos essa declaração impactante acerca da divindade de Jesus. Okay? João não vai estar muito preocupado em colocar os milagres, sinais, embora ele registre. Ele vai registrar, por exemplo, o primeiro milagre público de Jesus, tá? Que se encontra exatamente no capítulo 2. Jesus vai fazer o primeiro milagre, né, público, registrado, num casamento em Caná da Galileia. Por que a gente diz que é o primeiro? Cronologicamente, é o primeiro, né? Bom, em primeiro lugar, João era um dos 12. João era um daqueles que estavam sempre perto de Jesus, então anotava tudo, via tudo, se lembrava de tudo, né? E aí, então, no capítulo 2, versículo 11, está assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que significa isso? Significa que aí ele começou a se apresentar publicamente de uma maneira maravilhosa, no casamento em Caná da Galileia. Significa que antes ele não estava fazendo milagres? Claro que não. Provavelmente muita coisa ocorreu, só que não temos conhecimento, como nós falamos. Dos 12 anos de Jesus até os 30 anos de Jesus, nós não sabemos absolutamente nada. Nada. Agora, será que ele não operou milagres nesse período? Claro que sim, né? Mas o que nos interessa, né, é exatamente o momento em que ele inicia o seu ministério público, porque o seu ministério público tem como objetivo a salvação do homem, né? Então, veja só, e isso é interessante porque João, ele vai dizer que ele escolheu, né, de forma intencional, os fatos, os eventos que ele registrou no seu evangelho. Então, no capítulo 20, versículo 30 e seguinte, está assim, ó: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, o Evangelho de João, né? Capítulo 20, versículo 30, 31. Estes, porém, os que foram registrados, né, foram registrados para que vocês creiam, então, olha o objetivo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, em outras palavras, é Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, veja, esse foi o objetivo, né? Então, João, ele escolheu os eventos, escolheu os discursos, escolheu a palavra que ele iria registrar no seu evangelho com esse propósito. Mas ele admite, Jesus fez muito mais coisas, né? Último capítulo 21, João 21, versículo de número 25, o último versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele repete: se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu tenho certeza que esta afirmação de João, as duas, né, que nós lemos, caberiam também para Mateus, Marcos e Lucas. Okay? Então, isso mostra que os evangelistas,
escolheram intencionalmente aquilo que tinha que ser registrado. E vamos nos lembrar também que o Espírito Santo conduziu, supervisionou aquilo que seria registrado em documento. Ok? Muito bem. Então, quais são os tópicos de cada parte que nós apresentamos? A vinda, o Filho de Deus, a oposição, os discípulos, morte e vitória. Então, as 3 primeiras partes, a ênfase está nos milagres de Jesus, tá? João, ele vai estar bastante focado mesmo na última semana de vida de Jesus, quando ele vem para Jerusalém. O foco dele está nessa última semana. A maior parte do seu evangelho dá atenção à última semana do ministério de Jesus. E depois, nas 2 últimas partes, né, nós temos o discurso de Jesus, que é o seu último discurso, e no capítulo 17 nós temos a sua última oração em favor dos seus discípulos, e morte e vitória, dos capítulos 18 a 21. Então, vejam vocês, né, a ênfase que João dá é exatamente no ministério, no cumprimento do ministério de Jesus. Por isso que nós usamos bastante o Evangelho de João para evangelizar, porque João procura explicar a missão de Jesus. Okay? Então, em todo o seu Evangelho, nós vemos a preocupação de João de explicar a missão de Jesus. Quem é Jesus? Por que ele veio? Para que ele veio? Então, essas perguntas são respondidas no Evangelho de João. O local do ocorrido, todo Israel, né? Toda a Palestina. Tá? O tempo de ocorrência, então, até a oposição, a vinda, o ministério e a oposição, poucos anos, talvez os 3 anos que nós vimos lá em Mateus, né? Com relação aos seus discípulos, na ceia, na instituição da ceia, capítulo 13 até o 17, isso ocorreu em poucas horas, né? Foi quando ele lavou os pés, foi instituída a ceia, então ele faz o seu último discurso, aí ele ora também por eles, né? E a sua morte e vitória foram em poucas semanas. Por que poucas semanas? Porque envolveu também a sua ressurreição e sua aparição aos discípulos depois da sua morte e ressurreição. Por isso, poucas semanas. Ele vai aparecer aos discípulos, primeiro para as mulheres, né, Maria Madalena, lá no sepulcro, depois aos seus discípulos, depois ele vai aparecer a Tomé, né, depois ele vai aparecer aos 7 discípulos que estão lá na Galileia, né, vai ter aquela conversa com Pedro. Então, todas essas ocorrências vão acontecer em poucas semanas. João, então, tem como ênfase a divindade de Jesus, Lucas tem como ênfase a humanidade de Jesus, Marcos tem como ênfase Jesus como servo poderoso, e Mateus como ênfase Jesus como o Messias. Lembrando daquelas 4 criaturas ou seres angelicais diante do trono de Deus, aquele que se parece com o leão, depois aquele com o boi, o homem e a águia. Então, alguns fazem essa relação, né? Mateus com o leão, Marcos com o boi, porque é um servo poderoso, Lucas com o homem, o ser que se parece com o homem, e João com o ser que parece com a águia voando, porque a águia é o símbolo do céu. Ok? Muito bem, próximo slide, por favor, Daniel. Bom, introdução ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Vamos explicar por quê. Atos foi escrito também por Lucas. Foi a segunda obra que o Teófilo financiou para que Lucas pudesse fazer a sua pesquisa, né? É um livro que não foi concluído, tá?
no capítulo 28, 31, nós encontramos Paulo numa casa alugada, preso, mas numa casa alugada, pregando com certa liberdade e entre aspas, termina aí. Né? Nós não temos mais informações a partir daí. Talvez houvesse aí algum plano, propósito de Lucas de dar continuidade à história da igreja, mas por algum motivo ele não conseguiu, obviamente, fechar o seu livro. O livro de Atos pode ser dividido em 3 partes: testemunho em Jerusalém, testemunho na Judéia e Samaria, testemunho, né, da igreja, né, até os confins da terra. Isso baseado em Atos 1:8, né, que deve ser o versículo-chave de todo o livro. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isso é muito bem percebido no livro de Atos. Então, na primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 8, 4, versículo 4, nós temos o início da igreja, o nascimento da igreja e o progresso da igreja. Ao mesmo tempo que ela já começa com a manifestação do poder de Deus. Por quê? Era necessário que o povo cresce que a promessa de Jesus, de um outro Consolador, com o mesmo poder que ele, estava sendo realmente efetivada, né? O Espírito de Deus veio no lugar de Jesus, o Espírito Santo, se manifestou de forma visível e audível em Atos capítulo 2, se estabeleceu na igreja de forma real, né? Então, o caso de Ananias e Safira no capítulo 5, que eles mentiram, né, aos discípulos, né, com aquela questão da venda do terreno, e foram duramente castigados com a morte, era para provar para todo o povo que o Espírito estava com eles, exatamente como Jesus esteve com os discípulos, o Espírito estava com a igreja. Então, não era para ter uma vida relaxada, vamos assim dizer, né? Depois começa a perseguição após a morte, a execução de Estevão, capítulo 7. Né? Então, a partir da execução de Estevão, um dos 7 que foram separados para ajudar o ministério apostólico, houve perseguição e os cristãos perseguidos se espalharam. Tá? Essa perseguição, então, foi benéfica, porque eles, se espalhando, eles levaram o evangelho para a Judéia e Samaria. Né? E em Judéia e Samaria, nós vemos também o ministério de Filipe, e ali, então, ocorrem coisas maravilhosas na Judéia e Samaria. Ocorrem coisas tão maravilhosas em Samaria que Pedro foi lá conferir, Pedro e João foram lá conferir se realmente aquilo estava acontecendo com os samaritanos. Porque, como vocês viram no Evangelho de João, principalmente, os judeus não se davam com os samaritanos. Né? Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus e nem os samaritanos viam os judeus com bons olhos. Por quê? Porque eles eram inimigos há muito tempo, desde o tempo de Neemias, eles eram inimigos, adversários. E os samaritanos, eles não eram nem judeus, nem gentios, eles eram mestiços. Então, para eles era o fim da picada, para o judeu era o fim da picada. Né? Os samaritanos também haviam construído um outro templo em concorrência com o templo de Jerusalém. Né? Então, tinha uma série de competições ali, de animosidades, mas o Espírito de Deus também se manifestou entre os samaritanos e Pedro e João foram lá conferir. Foram lá conferir e viram que o Espírito de Deus se manifestou no meio deles com dons, né? Com dons. Tá? E depois nós temos o evangelho, né? O testemunho dos discípulos, indo até os confins da terra, chegando até a Europa, né? Chegando na Ásia, na Europa, e isso graças
ao trabalho, ao ministério de Paulo, tá? Então, nós temos a expansão da igreja do capítulo 8, capítulo 12, depois nós temos as 3 viagens de Paulo, capítulo 13 ao 21, e quando Paulo é preso, desculpa, os 3 julgamentos de Paulo diante das autoridades, até que ele vai pedir, vai apelar para César, tá? Os tópicos, então, de cada divisão. Então, na primeira parte, está dedicado aos judeus, que estão todos centrados em Jerusalém, na festa de Jerusalém, do Pentecostes. Pedro se destaca, então, nessa primeira parte, né? Pregando aquela multidão, milhares se convertem, milhares se batizam, muita gente entrando na igreja, né? Essa primeira parte. Segunda parte, Judéia e Samaria, então a salvação dos samaritanos, e quem se destaca é Filipe, um dos 7. Então Estevão é o primeiro mártir da igreja. Aí nós temos Filipe, um daqueles 7, né, que tinham sido escolhidos em Atos capítulo 6. Depois, a última parte, nós temos uma atenção voltada para os gentios, né, que não foram muito bem recebidos no começo, mas Paulo, através do trabalho de Paulo, então a aceitação dos gentios ocorreu, né? Qual que era o problema, né, entre os cristãos judeus e a proposta de Paulo? Os cristãos judeus, liderados por Pedro, julgavam o quê? Que os gentios podiam sim entrar na igreja, mas antes eles tinham que observar as leis, né, as leis de Israel, a circuncisão, as cerimônias, etc. Aí, então, entregar sua vida a Cristo Jesus. Então, primeiro a lei, depois Jesus. Paulo não. Paulo vai dizer que não. Isso não, de forma alguma, né? Então, a liberdade em Cristo Jesus, isso ele vai destacar na sua carta aos Gálatas, tá? Então, Paulo, ele vai estar combatendo esse tipo de pensamento judaizante, né? Dizendo que nós temos agora liberdade em Cristo e que Cristo cumpriu toda a lei por nós, tá? Então, Paulo vai ser um grande revolucionário, ele vai ser o primeiro teólogo da igreja, tá? Ele é tido como o segundo fundador do cristianismo, então ele tem um papel muito importante na história da igreja, ok? O local, então, os locais dos acontecimentos, né, seguem a divisão, né? Então, no surgimento da igreja, tudo em Jerusalém. No testemunho, na expansão para Judéia e Samaria. No testemunho até os confins da terra, confins da terra. Então, vai desde a Ásia Menor, hoje a Turquia, né, até a Europa, sendo que a igreja de Filipos é a primeira igreja organizada na Europa por Paulo, tá? Já havia a igreja de Roma, mas a primeira igreja organizada por Paulo foi em Filipos, tá? Muito bem. O primeiro bloco, né, o Testemunho de Jerusalém, durou em mais ou menos 2 anos, dos anos 33 ao ano 35. A expansão, né, da igreja, capítulo 8 ao capítulo 12, se deu no espaço de 13 anos, 35 ao 48 da nossa era. E, finalmente, né, até a prisão de Paulo, né, um tempo de 14 anos, dos anos 48 aos 62, né? E, como eu falei para vocês, o livro de Atos não termina, não é concluído, tá? Porque Paulo está preso, né? Vamos ler, então, capítulo 28. Paulo está preso, capítulo 28, 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, lembrando que ele é um preso político, tá? Mas ele pôde alugar uma casa, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum.
Então, ele teve uma certa liberdade nesse período. Alguns dizem que ele conseguiu, inclusive, ir até a Espanha e passear um pouco, vamos assim dizer, para finalmente ser preso e aí sim ter toda a sua liberdade proibida, né, cerceada, e aí ele foi, segundo a tradição, né, executado por decapitação por César, tá? Vamos avançar só mais um pouquinho, mais o próximo slide, por favor. Então, vamos introduzir as cartas de Paulo. Então, nós podemos, né, a título didático, nós podemos classificar as cartas de Paulo, que são 13, né, em 3 categorias. As cartas que foram escritas às igrejas, não que as outras não foram para igrejas, mas por causa do seu caráter, né? Então, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas cartas surgiram, tirando os romanos, né, mas 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, para Paulo responder algumas questões, algumas dúvidas, algumas dificuldades que as igrejas estavam enfrentando, né? Por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios trata de uma igreja muito complicada, então Paulo tem que estar ali orientando, respondendo as perguntas, né? Ele é até criticado, ele recebe as críticas e responde na sua 2ª carta as críticas, enfim. Gálatas ele escreve porque esses cristãos judaizantes que nós falamos, né, insistiram com os gálatas que eles tinham que receber primeiro a lei, aceitar primeiro a lei e depois entregar seu coração a Jesus. Aí Paulo fala assim, eu estou boquiaberto com vocês, que vocês passaram rapidamente de um evangelho para outro, né? Aliás, Gálatas deveria ser lido e estudado pelos nossos queridos adventistas hoje. Né? É a carta que eles deveriam estudar muito mais, porque é o que Paulo vai combater os judaizantes. Né? Inclusive, se Paulo visse hoje que acontece em certas igrejas, tem aquelas festas judaicas, né? Festa do tabernáculo, tal, ele diria, vocês estão totalmente equivocados nessa prática, porque isso diz respeito ao outro pacto, nós estamos no novo pacto. Tá? 1ª e 2ª Tessalonicenses também, ele procura responder algumas questões, principalmente a vinda de Jesus, porque os tessalonicenses julgavam que Jesus então viria em breve, então podia, então vamos largar o nosso emprego, vamos vender as nossas coisas, as nossas casas, porque Jesus vai voltar amanhã mesmo, por que eu vou ter essas coisas? Então Paulo tem que tem que orientar, né, esses crentes para que aguardem o tempo certo, ok? Romanos é uma igreja a igreja de Roma é uma igreja que Paulo não fundou, tá? Então, ele não conhecia a igreja de Roma. Então, quando ele escreve a sua carta a eles, ele vai dividir, compartilhar a sua fé com os crentes de Roma. Por isso é uma carta doutrinária, teológica, né? Nós aprendemos muita doutrina com a carta de Paulo aos Romanos, porque ele está dividindo a sua fé com os romanos, uma igreja que ele não conhecia. Tá? Como é que a igreja de Roma foi fundada? Provavelmente, quando ocorreu a festa do Pentecostes, que houve toda aquela agitação com a pregação de Pedro, muitos foram batizados, lembra-se que eram judeus de todas as partes do mundo, muitos judeus que se batizaram, se converteram, voltaram para Roma, né? E lá devem ter formado a sua igreja, a igreja dos romanos, ok? Bom, essa primeira classificação. A segunda classificação são as cartas de prisão, ou seja, quando Paulo está preso, tá? Aprisionado por pregar o evangelho de Cristo. Então, são 4 cartas que ele escreve da prisão, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses
e nós brincamos no seminário que ele escreveu um bilhete, não uma carta, um bilhete para Filemão, tá? Então, Efésios, vocês vão verificar que também ele vai dosar doutrina e prática. Filipenses é chamada a carta da alegria. Colossenses é a carta que mais exalta a pessoa de Cristo, é cristocêntrica. E Filemão, o bilhete a Filemão, é quando Filemão era um homem muito rico, que tinha um escravo chamado Onésimo, que significa útil, só que Onésimo foi inútil para Filemão, porque fugiu de Filemão, só que Onésimo se encontrou em Roma, né, na prisão com Paulo. Onésimo se converteu, e Paulo, então, mandou Onésimo de volta para o seu senhor Filemão, que também era cristão. Tá? Então, nesse bilhete que Paulo manda para Filemão, ele pede para que Filemão receba Onésimo como a um filho, ou como ao próprio Paulo. E as cartas pastorais, né? Embora também tenham sido escritas da prisão, mas são cartas dirigidas a discípulos de Paulo que estavam pastoreando, em especial Timóteo, né? Ele manda 2 cartas para Timóteo e Tito, tá? Então, eles são orientados, eles são instruídos para exercer o seu ministério. Parece-nos que Timóteo tinha alguma dificuldade, né? Porque Paulo vai estar dedicando 2 cartas para ele. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é a sua carta testamento. Por quê? Porque é a última carta que ele escreve em seu ministério, tá? Ele escreve da prisão, e a sua última carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é a sua carta testamento. Pode tirar os slides, por favor, Daniel? Então, está aí. Estamos abertos agora a perguntas, a dúvidas em relação ao que nós expusemos nesta manhã. Então, nós demos uma revisada nos 4 evangelhos, uma introdução aos 4 evangelhos, entramos em Atos dos Apóstolos, apresentamos agora a classificação das cartas de Paulo, são 13 cartas, né? É o maior escritor do Novo Testamento, né? E apresentamos um pouco das características de cada carta. É claro que nós vamos ter uma introdução a cada carta também, tá? Dúvidas? 10 de cada vez? Pastor? Sim. Márcia. Pode falar. Oi, Márcia. Com todo respeito, claro, né? Sabendo da importância dos apóstolos que escreveram os livros sinóticos, sob a mesma ótica, quem organizou a Bíblia? Em algum momento foi cogitado esses 3 livros serem compilados? Bom, vamos nos lembrar, né, como eu falei, em relação aos sinóticos, em especial, que já havia uma preocupação de registrar o que Jesus estava ensinando e fazendo. Então, a compilação essa coleção, né? Essa coleção. Então, vamos imaginar Jesus lá no Sermão do Monte, está lá sentado com aquela multidão, e provavelmente alguém já estava anotando alguma coisa. Se vocês perceberem, o Sermão do Monte ele pode ser lido em pouco tempo, né? Obviamente, Jesus levou muito mais tempo ensinando, né? Não foram somente os 20 minutos que a gente leva para ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele deve ter escrito muito, deve ter falado muito mais coisas, né? Só que alguém anotou os temas principais, ok? Posteriormente, vamos nos lembrar os fatores que levaram a isso. Os apóstolos vão morrendo, né? Há histórias fantasiosas a respeito de Jesus circulando, né? Precisa se estabelecer o que é que realmente ele falou, o que é que realmente aconteceu. Então, a igreja começa, então, a
a documentar e a colecionar aquilo que deveria ser considerado o sagrado para a igreja. Tá? Então, assim, como Marcos, na verdade, quem começa a escrever antes de Marcos, mas sem essa preocupação com o evangelho, é Paulo. Paulo que começa a escrever. Provavelmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi a primeira que surgiu no mundo do Novo Testamento. Né? Mas surgiu por quê? Porque deu problema lá em Corinto, ele tem que ser rápido. Né? Mas aí as pessoas começaram o quê? A colecionar. As igrejas começaram a colecionar porque tais cartas eram utilizadas como orientação à igreja, eram lidas na igreja. Então, começaram a colecionar. Então, a igreja num todo, com a supervisão, com a coordenação do Espírito de Deus, começou a colecionar exatamente como os judeus, e lembrando que a igreja é formada inicialmente por judeus cristãos, exatamente como foi formado o Antigo Testamento. Começaram a fazer o Novo Testamento. Então, começaram a colecionar. O próprio Paulo, ele vai dar essa orientação aos colossenses, né? Vocês vão se lembrar disso. Falou, a carta que eu estou mandando para vocês, faça com que seja lida pelos laodicenses. E a carta que eu mandei para os laodicenses, que seja lida por vocês colossenses. Então, tinha que ter o quê? Cópia da carta, tinha que ter coleção, né? Tinha que juntar. Os laodicenses é que foram egoístas e não... a carta não sobreviveu. Mas isso era feito, a coleção era feita. Né? A leitura era feita também, não somente daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, mas também dos escritos de Paulo, porque Pedro vai falar isso. Depois nós vamos estudar Pedro. Né? Pedro vai falar isso, que eles tinham que ler as escrituras, tinham que ler Paulo como eles leem as outras escrituras. Né? Então, é uma prática que vem da tradição judaica de ir colecionando, de ir fazendo as cópias, né? Fazendo as cópias devidas e ir colecionando. Lembrando também que a igreja não teve paz para fazer as cópias e fazer a sua coleção. Por quê? Porque o Império Romano e os inimigos judeus estavam perseguindo a igreja, queimando os documentos, queimando seus livros. Então, foi tudo, né, meio que agitado. Tá? Então, houve compilação? Em que sentido? Coleção? Sim, houve. Houve cópias? Foram necessárias cópias para que todas as igrejas pudessem ter as orientações apostólicas nas suas mãos. Os evangelhos surgiram por quê? Porque era necessário se estabelecer o que de fato havia ocorrido, o que de fato Jesus havia ensinado, então era necessário ter a documentação. Então, tudo isso, tanto a autoria, como a escrita, como a coleção, foi supervisionada pelo Espírito de Deus. Ok? Ok, obrigado, viu? Entendi. Posso perguntar, pastor? Claro, lógico. Sobre, que eu já ouvi nas suas aulas, sobre pseudoepígrafo. O senhor tem conhecimento assim, de pessoas importantes que se utilizaram dessa prática nas escrituras? Bom, vamos explicar. Pseudo é falso. Epígrafos, vamos traduzir assim, bem simples, autoria, tá? Então, falsos autores. Como assim? Naquela época, não havia problemas de plágio, não havia problemas de falsificação ideológica, não tinha nada disso. Né? Então, se alguém quisesse escrever um livro e quisesse que seu livro tivesse alcance, fosse popular, ele podia escrever o seu livro, mas colocar como se tivesse sido de autoria de alguém mais famoso do que ele. Tá? Então, por exemplo, alguém escreveu um livro e colocou, como ocorreu, né, várias vezes, sei lá, escrito por Isaías. Só que foi o Joãozinho que escreveu, isso aí ele coloca que foi Isaías que escreveu. Esse é um livro chamado pseudoepigráfico. Tá?
Como é que se identifica um escrito pseudo-epigráfico? Pelo próprio conteúdo do livro ou da escrita, né? Dados históricos que não vão corresponder com a época do autor, enfim. Então, essas obras pseudo-epigráficas, né, elas eram muito comuns, não eram condenadas, eram muito comuns na época. Tá? Então, naquele período dos 400 anos do silêncio, que vocês se lembram, né, que eu falei que não havia voz profética, mas choveu obras desse tipo. Né? Houve gente que escreveu em nome de Enoque, em nome de algum profeta, querendo que houvesse aí um reconhecimento para a sua obra, embora se utilizasse do nome de um outro autor muito mais famoso, muito mais recomendado que ele. Tá? Então, somente pela análise, né, da igreja e dos próprios judeus, que fizeram o filtro, eles chegaram aos livros autênticos, aqueles que realmente haviam sido escritos por quem disse que escreveu. Tá? Se eu conheço alguém, não, eu conheço aquilo que foi levantado pela história, pela arqueologia, né? Então, o Evangelho de Tomé, por exemplo, que foi descoberto há pouco tempo. Começaram a fazer uma grande festa em cima do Evangelho de Tomé, dizendo que poderia ser o 5º evangelho a ser acrescentado nas Escrituras, só que tem um problema sério. Então, o conteúdo do Evangelho de Tomé não segue o mesmo espírito dos 4 evangelhos. Né? O Evangelho de Tomé foi escrito na língua copta, né, que é um egípcio antigo. Né? Então, tinha que ter sido escrito em koiné, que é aquele grego que foi usado pelos apóstolos. Durante toda a história do início da igreja, foi o grego koiné, não copta. Copta é do Egito. Então, foi alguma coisa posterior. Né? Esse Evangelho de Tomé surge posteriormente. Então, alguém usou o nome de Tomé. Percebe? Alguém querendo ter algum destaque na sua obra usou o nome de Tomé. Né? Atos de Paulo. Nós temos Atos dos Apóstolos, mas alguém escreveu Atos de Paulo. Né? Epístola de Barnabé. Não tem nada de Barnabé aqui. Né? Então, foram surgindo essas obras. Né? Essas obras foram surgindo, pretendendo ser escrituras. Por isso a igreja precisou ter sabe, usar aquela lente de microscópio para, né, com a ajuda do Espírito de Deus, para discernir o que era realmente palavra dos apóstolos, ensino da igreja, sã doutrina, daquilo que fazia parte dessa literatura fantasiosa. Tá? Então, para chegarmos aos nossos 27 livros do Novo Testamento, houve muita luta, vamos assim dizer. Tá? Então, Daniel, eu não conheço, né? Hoje, se alguém fizer isso, será processado por falsidade ideológica. Hoje, né? Naquela época não tinha isso. Mas hoje, se alguém fizesse isso, seria processado por falsidade ideológica. Valeu, obrigado, pastor. Alguém mais? Alguma pergunta? Pastor, é o Davi. Sim. Oda. Vou tentar formular a pergunta. É o seguinte, eu já ouvi falar que o evangelho se expandiu por causa da grande perseguição que teve quando a igreja surgiu ali em Atos, não é? Okay. Então, ela somente se expandiu por causa dessa grande perseguição. Em outras palavras, se ela fosse uma igreja acomodada, ela não se expandiria, né? Acho que esse é o verbo, a colocação. Mas eu não sei se é bem assim, não é? Porque Paulo foi designado, né, o apóstolo dos gentios. Então, eu queria que o pastor comentasse alguma coisa sobre isso, sobre essa questão de que o evangelho só chegou aos outros povos, aos gentios, se foi de fato somente por causa da perseguição que eles sofreram ali quando a igreja foi formada,
ou se acabou acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se deu para entender. O pastor comenta um pouco sobre isso. Perfeito, Davi. Então, a perseguição que surgiu após a execução de Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, né? Então, Estevão, ele é executado, né? E aí, então, capítulo 8, naquele dia, né? Porque Paulo ainda era chamado de Saulo, né? E ele estava ali na execução de Estevão. Capítulo 8. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Tá? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Tá? Então, a partir da execução de Estevão, houve uma grande perseguição na igreja, fazendo com que muitos fossem para a região da Judéia e da Samaria, mais ao norte. Pois bem, mas esse foi um movimento importante, esse foi um fator importante para a expansão da igreja, mas como nós falamos a respeito de Paulo, né? Paulo não conhecia a igreja de Roma, uma igreja que ele não tinha fundado. Como é que ela surgiu? Ela surgiu por causa de crentes que se converteram em Jerusalém e foram para Roma, voltaram para Roma também, e lá organizaram a igreja. Então, o crescimento se deu a partir do Pentecostes, né? A expansão, a perseguição foi um fator super importante, mas não foi o único. Então, veja, capítulo 2 de Atos, versículo de número 7 seguintes. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, ou seja, o pessoal estava vendo os apóstolos falando em várias línguas, né? Várias línguas, e a multidão, milhares de pessoas estão ali muito admiradas. Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Os galileus eram conhecidos como gente de pouca cultura. Então, por isso que eles estavam admirados. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos da Pártia, medos, lá da Pérsia, Iraque, Irã, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Veja, há representantes de muitas nações aqui. Tá? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Aí Pedro prega, né? Ele vai pregar, né? E aí, ao final da sua pregação, capítulo 2, 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, todo esse povo aí, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Porque eram judeus que viviam, né, na dispersão, estavam espalhados, né? E estavam ali em Jerusalém por causa da festa, Pentecostes, Páscoa, festa, Pentecostes também. Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí versículo de número 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, é muito razoável pensarmos que no meio dessas 3.000 pessoas hajam representantes de todos essas nações ou povos que nós acabamos de falar. E é muito razoável pensarmos que quando termina a festa dos Pentecostes, né, eles tenham retornado para as suas cidades, porque era costume. É muito razoável pensarmos que eles, convertidos e batizados, levaram a fé cristã também para o lugar de onde vieram, como fizeram os romanos.
Então, o crescimento, a expansão da igreja já se inicia em Atos capítulo 2. Vai receber um impulso especial após a morte e execução, né? Execução e morte de Estevão. Porque ali precisava acontecer isso para que uma figura surgisse para confirmar não somente a expansão, mas confirmar o estabelecimento da igreja entre os gentios, que foi o apóstolo Paulo. Né? Paulo vai surgir nesse contexto de perseguição aos cristãos, aos judeus cristãos, a partir da execução de Estevão. Vamos lembrar que a igreja, no início, é de judeus cristãos, tá, gente? É de judeus cristãos. Por isso que ele vai pedir carta ao Sinédrio, né? Para perseguir os cristãos até a Síria, Damasco, né? Porque ele vai perseguir judeus que se converteram ao cristianismo, mas que estão espalhados aí pelo mundo. A estratégia de Paulo, por exemplo, era visitar as sinagogas na Ásia, na Europa, né? Que havia sinagogas na Europa também, para pregar lá entre os judeus e depois ele ia para os gentios. Tá ok, obrigado. Deu certo? Deu sim, obrigado. Então tá bom. Quem mais? 10 de cada vez, todo mundo entendeu? Então dá para fazer uma chamada oral? Então vamos fazer uma chamada oral. Qual é a divisão das cartas de Paulo? Quais são as cartas da prisão? Brincadeira, gente, não vou fazer nada disso. Vocês viram ali o quadro geral, né, das cartas de Paulo, que nós vamos entrar agora. Mencionamos o apóstolo Paulo como uma figura fundamental para a história da igreja. Então, primeiro teólogo da igreja, considerado o segundo fundador do cristianismo, um homem que transitava em mundos diferentes e de uma forma tranquila. Ele era judeu, mas também cidadão romano. Tá? A sua cidadania romana foi adquirida por direito, porque seu pai tinha recebido o título de cidadão romano. Mas ele não era judeu? Sim, ele era judeu. Mas os romanos premiavam alguns judeus que prestassem serviços essenciais ao Império Romano. E o pai de Paulo deve ter servido dessa maneira, talvez no ofício ali de fazedor de tendas, né? Talvez ele tenha atendido os exércitos que estavam acampados, né? Então, ele recebeu essa honraria, né? Outros podiam adquirir a cidadania pagando, né? Comprando o título de cidadão romano. No caso de Paulo, ele vem através de seu pai, ok? Então, Paulo falava o hebraico, o aramaico, né? Vamos lembrar que o hebraico era falado na sinagoga, no templo, o aramaico era falado na feira, na padaria, no mercado. Ele falava também o grego, que era a língua universal, e falava também o latim. Então, veja só, é um homem super preparado. Nasceu em Tarso, né? E em Tarso ele teve contato com a lei, sob os pés do maior mestre daquela época, o Gamaliel. Tá? Ele também teve contato com a filosofia grega, inclusive ele vai citar filósofos e pensadores gregos em Atos dos Apóstolos e também na sua carta a Tito e aos Colossenses. Ele vai citar poetas gregos ou filósofos grego. E, obviamente, como cidadão romano, vocês vão perceber que ele exerce esse seu direito de cidadão romano quando ele percebe que o julgamento contra ele está sendo, e foi desde o início, né? Mas está sendo totalmente injusto, então ele diz, então eu apelo a César, né? Então eu apelo, se fosse hoje, ao Supremo Tribunal Federal.
estaria perdido, né? Mas, enfim, eu apelo ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, como cidadão romano, ele tinha esse direito, tanto que mandaram ele para Roma. Você pediu para ir para César, então para César você vai. Então foi. Então vejam só, ele era um homem muito preparado. Quando ele foi preso, provavelmente em Cesareia, na Ásia Menor, né, os guardas que tomavam conta dele, né, para ele não fugir, então, qual era o costume romano? Um preso muito importante tinha que ser acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Então, eles só trocavam de soldado, né? Só trocavam. Sabe que tipo de guarda tomou conta de Paulo dessa maneira? A guarda pretoriana, a mais importante. E segundo o que Paulo descreve na sua carta aos Filipenses, isso aqui é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, no finalzinho, capítulo 4, versículo 21, né? Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Entenderam? Das casas de César. Ou seja, ele fez com que a guarda pretoriana, até gente ligada a César, se convertessem a Cristo Jesus. Também não era de menos, né? Imagine você ficar acorrentado 24 horas por dia, não, em um dia, né? Com o apóstolo Paulo. O que ele ia fazer? O que você acha que ele ia fazer? Ia evangelizar o coitado. O coitado não tinha para onde ir, não é? Ele não tinha, dá licença, não tinha, ele estava preso ao apóstolo Paulo, então ele tinha que ouvir o apóstolo. Né? E ele conseguiu converter quase toda a casa de César. A guarda pretoriana também foi, a maioria da guarda pretoriana também foi convertida a Jesus por causa de Paulo. Né? Por quê? Porque Paulo conhecia muito bem a cultura romana, conhecia muito bem a cultura grega, conhecia muito bem a cultura hebraica. Né? Então, era um homem muito preparado. Por isso que ele é tido como o primeiro teólogo da igreja e o segundo fundador do cristianismo. Ok? Então, tá bom, gente. No próximo encontro, nós entraremos carta a carta do apóstolo Paulo. São 13 cartas, né? Nós vamos estar apresentando de forma introdutória cada carta. Agradeço aí a atenção de todos.